que ela vai passar de 2029. Porém, a gente vai trabalhar esse ciclo até 2029, que é os valores que a gente tinha de repasse, tá? Que seria os 15 bilhões para o país inteiro, né? 13 bilhões a cada ano. Então, até 2025, até final de 2029, a gente sabe os valores que vai receber. Depois disso, a gente não sabe. Pode ser mais, pode ser, enfim, porque cada ano, certo, existe, todo município e todo o estado, também o governo federal, faz a previsão anual, sempre no ano seguinte, né, que é a famosa LOA. Então, só a partir daí é que a gente vai ficar sabendo qual vai ser os recursos destinados para a PNAB. O ano passado, esse ano, inclusive, no início do ano, muita gente ficou amedrontado, porque a PNAB vai acabar, porque o Congresso cortou, né, a verba da PNAB. Na verdade, eles tinham uma certa razão, porque todo mundo sabe que dinheiro que não é usado, certo, no ano, ele é cortado no ano seguinte. Então, o que aconteceu esse ano a maioria, teve muitos municípios do Brasil, que não foi como a gente, que executou em dezembro, que era o prazo, pediu prorrogação. Então, se você não usou um dinheiro no ano passado, que foi cortado esse ano, certo? E com isso também todo mundo sabe que toda LOA, se o gestor consegue pedir créditos extras, adicionais. Foi o que aconteceu. O presidente Lula garantiu, certo, através desses créditos especiais, que a PNAB não iria sofrer cortes, tá? E garantiu a execução dela com os valores, né, dos 15 bilhões até o final de 2029. Então, a PNAB até 2029 não vai ser mexido nesse valor, tá? Com isso também, quando o presidente sancionou isso, que, né, adicionou esses créditos especiais, também vieram algumas normas diferentes, algumas coisas, algumas regras, uma delas para o bem também. Por exemplo, esses municípios que não conseguiram executar o ano passado, que estavam, né, com esse dinheiro que seria para executar até junho, e provavelmente alguns não iriam conseguir, certo? Porque inclusive tem alguns que até hoje, e não dá tempo, mas assim, ainda não lançou edital. Então, assim, para não perder os outros ciclos, porque assim, todos os municípios assinaram, fizeram um plano de ação, certo? E assinou agora, até antes de ontem, dia 26, na plataforma, a adesão até 2024, ou 2029, tá? Os 4 anos que faltam. Mas os municípios que ainda não executaram a primeira fase, eles iriam perder, tanto no segundo ciclo, como no terceiro e no quarto, tá? Então, o que foi que o Ministério conseguiu saiu uma normativa, que o município que ainda não tinha executado, ele precisa executar até junho, no mínimo 60%, certo? Para poder garantir o recebimento da segunda parte, da segunda parcela. E mesmo os que ainda não têm garantia que vai executar, eles precisavam assinar esse termo de adesão. E ontem saiu o resultado que 99,9% do Brasil fez adesão, tá? Então, o que é que vai acontecer? O município que não conseguir, até junho, executar 60%, ele devolve a primeira, não recebe a segunda, mas não perde a terceira nem a quarta. Entendeu? E, assim, estou explicando para a gente que não tem contexto, porque a gente executou, a gente está garantido, certo? Já está garantido. Mas para vocês entenderem esse processo, por que está demorando o recebimento da segunda parcela? Que já era para a gente ter recebido desde dezembro do ano passado. Porque se todos os municípios tivessem executado, a gente já tinha recebido. Só que a gente só vai receber a partir do momento de 1º de julho, quando o Ministério souber qual é o município que vai conseguir receber a segunda, certo? Porque está nessa, né? Então, assim, tem alguns que realmente talvez não consiga, porque quem não lançou edital não consegue. Mas se executar, inclusive está tendo, eu mesmo estou ajudando vários municípios, mesmo que os que eu não trabalho, como ajudei a fazer a adesão também, porque muitos estavam na dúvida, mas eu não executei, será que eu posso? Tinha que fazer a adesão, certo? Para não perder pelo menos o terceiro e quarto ciclo. Então, assim, o município tem que conseguir 60%, porque ele fica com os 40% para ir executando até dezembro. Não devolve. E a devolução, quando devolve nesses casos, não volta mais para a segunda. Aí é uma perda para a gente. Certo? Porque quando for a partir de 2030, quando, né, for ver, não, mas era tanto dinheiro sendo devolvido, porque esse dinheiro devolve para a União. Então, quem perde é a cultura. Certo? Não volta para o Ministério da Cultura. Então, isso é ruim para a gente também. Então, assim, os municípios precisam, né, além de aderir, fazer o esforço de executar.
Então, assim, houve algumas mudanças. Hoje, como a lei é perene, aquilo que a gente já vinha conversando antes, que a gente precisa de projetos mais duradouros, entendeu? Projetos que realmente durem o ano inteiro, certo? Porque se você começa um projeto muito bacana, até de uma oficina, em um determinado lugar, numa comunidade carente, aí com uma semana, 15 dias você para. Fica todo mundo esperando e não tem recurso. Então, assim, a gente tem que pensar também nessa possibilidade, mesmo que diminua a quantidade de projetos, mas aumentar valores para que se consiga, porque você não consegue fazer, por exemplo, um projeto continuado. Por exemplo, Rafael, que está aqui na frente. Vamos dizer que Rafael, que dentro do audiovisual existe realmente uma cadeia muito grande de profissionalizar jovens. Por exemplo, tanto de atores, como de editores, de produtores de conteúdo, mas em uma semana ele não consegue repassar o conhecimento para ninguém, certo? E também ele não consegue ter uma oficina que consiga repassar, que forme uma turma, digamos, a cada 6 meses, com 10 mil reais. É um fato. Isso nenhum projeto de vocês, nem vocês, por exemplo, as rendeiras, fazer oficina durante o ano inteiro, não conseguem fazer com 5 mil reais. Então a gente tem que pensar também nessa possibilidade, porque a gente precisa estruturar o município. Não é, vamos reestruturar, não, porque a gente vivia totalmente sem ter esses apoios, então a gente está estruturando. Então, para isso, a gente tem que ter esse bom senso. Eu sei da importância, por exemplo, da premiação, porque muita gente que não consegue fazer projeto, acha importante a premiação, mas a premiação, a relevância dela para o setor cultural e para o município, para a comunidade é baixo. Porque o prêmio você não tem obrigação futura, você não tem contrapartida. Então, a gente, quando se premia, quer que a pessoa invista na profissão, mas a gente não tem como fiscalizar. Então, a gente não tem como saber o que foi feito com o prêmio. Se a pessoa pagou uma dívida, se a pessoa fez uma festa, no final do ano chamou os amigos. Então, assim, a importância do projeto é muito relevante, porque você atinge muita gente no projeto. Não é só o proponente que ganha. Mais um exemplo, temos 2 aqui. Rafael, que faz audiovisual. Quantas pessoas você envolve no seu projeto? Muitas, não é isso? Então, assim, todos ganham, não é isso? Mesmo que seja pouco, mas todos ganham, certo? Ganha os profissionais que ele contrata, ganha o comércio onde ele compra as coisas para poder executar o projeto dele, certo? Então, muita gente ganha. E ganha a comunidade porque tem um retorno. Vai ver, por exemplo, se for um documentário, se for um festival. Então, todo mundo ganha, toda a comunidade. Seu Bill fez no ano passado um projeto que nunca tinha feito, morrendo de medo, mas fez. Quantas pessoas foram envolvidas no seu projeto lá na execução, na zona rural? Como culpado, foi. Não é isso? 6 mil. O empresário ganhar dinheiro, quem vende particular. Todo mundo foi envolvido, entendeu? E era um projeto de valor pequeno, ele com medo de fazer, mas fez e deu certo. Então, assim, vocês não precisam ter medo de fazer projetos. Entendeu? O problema todo é porque as pessoas têm medo, correm do trabalho, porque é muito mais fácil receber um prêmio e botar o dinheirinho ali no bolso e não ter o trabalho de ter que formar equipe, de executar. Só que a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com cultura. A gente quer mostrar o nosso trabalho, a gente quer o reconhecimento, a gente quer que outras pessoas se envolvam também. E você receber o dinheiro é muito fácil, receber um prêmio de 1.000, 1.500, porque às vezes um projeto não deixa isso, não deixa, mas deixa o seu reconhecimento, deixa o seu legado que você está deixando naquele local. Os projetos de Rafael não deixa praticamente lucro para ele, eu tenho certeza disso, porque eu conheço o trabalho, sei do quanto se gasta, certo? Então, assim, o festival que ele está fazendo mesmo, então provavelmente dinheiro dele já deve ter entrado, como ir atrás de outros dinheiros. Então, às vezes, um projeto é a gente conseguir realizar um sonho que a gente tem de trazer essa cultura, trazer esse resgate, e não conseguia antes porque não tinha o mínimo. Mas aí você tem o mínimo, aí você vai buscando um bocadinho ali, mas muita gente não quer ter esse trabalho. Acha muito mais prático o prêmio. Então, a gente vai conversar aqui hoje, exatamente. A gente vai executar a segunda fase, tá? Mas a gente precisa também, óbvio, ouvir vocês das necessidades de como usar esse recurso, mas a gente tem que agir com responsabilidade, certo? Então não é só pensar assim, vou botar meu dinheiro do prêmio no bolso e não quero nem saber. Hoje, por exemplo, o seu Bill, se eu tenho medo de fazer projeto,
de realizar? O senhor quer realizar outros? Posso fazer outro. Entendeu? Mas assim, foi bom o senhor ter realizado o projeto, mesmo nas agonias, porque se antecipou um pouco, exatamente por não ter experiência. Mas assim, realizar o projeto, gente, principalmente quando você faz uma oficina, quando você vê o agradecimento das pessoas, quando você vê no olho das pessoas, né, o quanto ficou grato, perguntando quando você vem de novo, entendeu? Quando é que você vai fazer de novo? Isso é bom para a gente também, entendeu? Isso é o repasse dos nossos conhecimentos, porque é uma coisa que tem que ficar bem clara também, que dependendo de como a gente for executar a quantidade de prêmios e projetos, uma coisa que vocês precisam entender, a premiação não é porque eu sou um artista, não é porque eu sou uma artesã, não é porque eu sou um agente cultural, não é porque eu sou do audiovisual que eu mereço um prêmio. Não, isso é a minha profissão, eu sou, certo? O prêmio é pelo reconhecimento do que você fez pelo município, certo? Pelo que você faz com a sua comunidade, pelos seus repasses de conhecimentos, certo? Por isso que na inscrição tinha aquelas perguntas e a maioria das pessoas não respondem, porque não fazem nada em prol da comunidade. Porque, por exemplo, eu sou um artista, mas eu só canto ali na praça pública ou numa escola sem me pagar. Eu não faço de graça, eu não ensino, eu sou uma excelente artesã, eu faço reciclado, mas eu não repasso o meu conhecimento porque eu não quero que alguém aprenda e de repente seja minha concorrente, certo? Então eu sou artesã, mas eu não repasso, eu não faço nada em prol, eu não repasso meus conhecimentos. Então assim, o prêmio é pelo reconhecimento do que você faz, pela sua trajetória, pela sua luta no município para se manter, entendeu? Não é só simplesmente pelo fato de eu ser, certo? Lógico que eu ser é maravilhoso, eu posso ser uma excelente escritora, publicar vários livros, mas se alguém chegar e me perguntar como é que faz para escrever um livro, pedir uma orientação, ou pedir para eu ler, ó, você pode ler o livro para mim porque eu não sei ler, ah não, procura outra pessoa. Então assim, eu sou escritora, mas eu não repasso, eu não tenho contribuído com a minha comunidade, não é simplesmente pelo fato de eu ser, entendeu? Então assim, você também precisa fazer algo pela comunidade, pela sua cidade, entendeu? Não é só pelo fato de eu levar o nome de Jataúba para fora que eu mereço um prêmio. Às vezes pessoas, inclusive novas. Por que em alguns editais, em algumas cidades, até mesmo no estado, a premiação é para mestres, são para pessoas mais velhas? Porque realmente, antigamente, as pessoas davam seu trabalho, repassavam seus conhecimentos. Entendeu? Então, assim, tem que ter esse cuidado e saber que, porque algumas pessoas que se inscrevem com o prêmio e ficam com raiva, principalmente pessoas novas que estão iniciando, ah, mas eu sou. Não, você é, mas você não tem uma contribuição no município, certo? Então, isso precisa também ficar muito claro na cabeça de vocês, o que é, por que a relevância do prêmio. Eu vou ler aqui só bem rapidinho, o que foi que a gente executou o ano passado, só para vocês terem uma ideia, né? Quantos prêmios foram. Enquanto isso passa a tablet. Quantos. Aqui não. Quantos projetos a gente teve, quantas inscrições e premiações, só para vocês terem uma ideia da diferença, né, da discrepância que é a inscrição para prêmios, quantos a gente tem e quantos a gente tem para projetos. Para vocês entenderem o medo que as pessoas têm de projeto, entendeu? Então, assim, a gente abre um edital para projeto, não existe concorrência. Quem se inscreveu, levou. Entendeu? Porque as pessoas não se inscrevem. Então a gente precisa perder esse medo, certo? E começar também. Aí para prêmios a gente abre para, por exemplo, para 20 prêmios tem 30, tem 40 inscritos. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado, certo? Que a gente precisa perder esse medo do projeto. Entender a importância para o município, certo? Se eu trouxer um projeto, aí eu trago
diretamente para você, para um festival, para você, por exemplo, aprovar? Não, não é isso. Assim, a gente abre os editais, tá? A gente está começando a fazer a estuda, certo? Eu vou repassar para vocês os valores que foi do ano passado, quanto é desse ano. A gente ainda não recebeu o recurso, tá? Provavelmente o recurso só entra em julho ou agosto. A gente precisa, a gente fez a adesão para esse dinheiro, mas a gente precisa agora fazer o plano de ação, o que é que vai usar, como vai usar esse dinheiro durante os 4 anos, ouvindo vocês, as necessidades de vocês. Até o dia 30 de junho a gente tem que botar isso numa plataforma do Ministério da Cultura, como que vai usar esse dinheiro, tá? E a gente já deixa tudo pronto, os editais, porque quando o dinheiro entrar, a gente lança os editais. Então, o seu projeto, o senhor vai fazer a inscrição dentro do edital, tá? Então, a gente vai lançar os editais de projeto, de prêmio, enfim, mas é dentro do edital, o senhor não traz aqui pra gente, tá? Nesse meio tempo, a gente também vai fazer oficinas de elaboração do projeto, porque tem pessoas que realmente não conseguem, deixam de fazer algumas obrigações no projeto, porque tem algumas obrigatoriedades, como, por exemplo, a acessibilidade. Certo? É obrigado, o valor que o senhor for pedir, por exemplo, se o senhor for solicitar 10 mil, R$1.000 tem que ficar para acessibilidade. Ah, mas aí eu vou botar em que essa acessibilidade? Se for um festival, como o senhor falou aí no festival, o senhor precisa ter uma pessoa qualificada para receber as pessoas com deficiência, para orientar. O senhor tem que ter um espaço reservado para as pessoas que chegarem com deficiência. Um festival é preciso ter uma pessoa de Libra, porque com certeza dentro do público vai ter alguém com deficiência auditiva, então precisa ter alguém de Libras. Então existe sim como usar esse valor na sua publicação, certo? A publicação ser, né, com acessibilidade para as pessoas que não conseguem, né, com letras grandes e não aquelas informações muito pequenas que as pessoas não consigam entender. Ah, eu vou publicar um livro. Ah, eu vou fazer o quê de acessibilidade? Pode sim, na contracapa, ter lá um resumo em braille do que é o livro. Imagina uma pessoa com deficiência visual pegar um livro de alguém que escreveu aqui, né, o escritor de Chataúba está lá, e ele conseguir ler, se ele souber ler em braille. Né? Então, assim, existem várias maneiras de acessibilidade. Então, tem algumas coisas que são obrigadas. Então, a gente vai fazer oficinas com vocês, orientando de como escrever o projeto. O projeto não precisa ser um livro. O projeto tem que ser sucinto, tem que ser claro. Entendeu? O que é o seu projeto? Qual é o objetivo dele? Qual é a meta e qual é a ação? Porque para o senhor cumprir uma meta, o senhor precisa ter uma ação. Né? Então, assim, um exemplo. Ah, eu quero comprar um carro. Né? Mas o que é que eu vou fazer para poder conseguir essa meta? Vou deixar de comer fora, por exemplo, vou deixar de beber uma cervejinha, né? Vou fazer uma economia. Então essa é a minha ação. Então todo projeto também, para você cumprir a sua meta, o que você quer, você tem que ter as ações. Então isso tem que ser muito claro. Então uma das coisas que é fundamental no projeto, porque muita gente diz assim, eu tenho um projeto na cabeça. Não, na cabeça você tem a ideia. O projeto você vai ficar no papel, exatamente com todas essas etapas direitinho, para que ele tenha sucesso. Porque não adianta você ser desorganizado. Você ter a sua ideia na cabeça, mas você não está ali com tudo direitinho no papel, as etapas. Todo projeto ele precisa ter pré-produção, a produção e a pós-produção. Nessa pré é onde você coloca mais tempo, porque é onde você vai gastar menos dinheiro. Porque ali só é reuniões, é sua equipe, é você pesquisar o lugar onde você vai fazer seu projeto. Então ali você organiza tudo. Para quando chegar no dia da produção, se você está com tudo definido, tudo organizado, na produção você vai gastar o dinheiro exatamente o correto. Aí o que é que acontece com muita gente quando vai produzir? Faltou dinheiro para isso, faltou para aquilo, não sei o que, fica desesperado. Mas por que não fez antes uma organização direitinho, entendeu? E após é só a finalização, deve prestar contas, enfim. Então, assim, a gente precisa ter essa organização, fazer esse projeto. Outra coisa importante no projeto, você faz um projeto, botou no papel, dê para alguém ler, que não sabe da sua ideia, certo? Para ele entender. Se ele entender o que é que você quer, pode continuar seu projeto, finalizar. Se não, volte e vai fazer tudo de novo. Porque se você botar para alguém ler e ele não entendeu, nem você sabe o que é que você quer. Porque às vezes chega para a gente, por exemplo, às vezes assim, um projeto que a gente começa a ler é uma oficina. Aí no meio é uma apresentação. No meio, depois já é um
um festival você não entende o que é, se é oficina, se é festival, está tudo misturado. Então, assim, não, o parecerista precisa entender para poder aprovar o seu projeto. Porque quem aprova, os projetos são pareceristas, qualificados, entendeu? De notório saber. Então, ele vai aprovar o projeto se ele entender. E se ele avaliar que aquele projeto vai ter condições de ser executado com o dinheiro que vocês estão solicitando. Porque o que está acontecendo muito é que algumas pessoas pegam projetos, certo? Na internet, de inteligência artificial, não se dão o trabalho nem de ler o que é que está ali, só muda mesmo o nome da pessoa, a cidade, e a planilha orçamentária é igual a de um projeto que é gigante. Então, você não consegue com aquele dinheiro. Esse favorecido tem que ter meio ou não? Tem que ter o quê? Meio. MEI? Não, veja, o projeto pode ser tanto com pessoa física, CPF, ou MEI. Agora, em alguns lugares, tem gente que entra como MEI e como pessoa física, CPF. Nos habitats que a gente, nos municípios, a gente tem entrado com uma cláusula, uma regra, que MEI, certo? E pessoa física é a mesma coisa. Então, é uma única inscrição. Porque o MEI é o seu CPF. O MEI é criado exatamente para que o artista, o agente cultural possa trabalhar, porque para órgão público, para prefeituras, porque na maioria dos lugares você precisa dar uma nota fiscal. Então, assim, o MEI, ele é um empreendedor individual. Tanto é que o MEI só pode ter o quê? Uma pessoa trabalhando com ele, entendeu? Então, o MEI e pessoa física é a mesma coisa, para tal. Mas tanto faz ter MEI ou ser, porque é o seguinte, o município não vai estar contratando ninguém. Eu já expliquei isso também, certo? O município divide com vocês a responsabilidade de administrar dinheiro público. Então, o município, inclusive, não desconta imposto nenhum da pessoa que ganha o projeto. Quem tem que descontar é o projeto, certo? Mesmo entrando no seu CPF, tá? Mas quem está ganhando é o objeto, é o seu projeto, certo? Então, inclusive, o seu projeto pode contratar o senhor mesmo, entendeu? O senhor pode ter lá uma rubrica que é sua. Se o valor for um valor que é tributável, né, de imposto de renda, o senhor tem que descontar o imposto, ou o senhor mesmo dá uma nota para o senhor mesmo, não é para o senhor, é para o projeto, entendeu? Então, por isso que eu também aconselho todo mundo ter o apoio contábil, certo? De um contador para poder fazer direitinho. Todo mundo que recebe projeto tem que fazer a declaração de imposto de renda. Mesmo aquelas pessoas que são do simples, que não precisa, mas precisa por quê? Porque exatamente o município recebeu 10 mil. O seu mil, por exemplo, que é o menor, que foi 5 mil, certo? 5 mil, ele não teria que pagar imposto de renda no final do montante dele. Mas para o serviço, para o projeto que vai estar contratando ele, se ele não provar que ele pagou também para outras pessoas, que ele contratou outras coisas, então o que é que significa? Que o projeto contratou só ele, e ele recebeu 10 mil. 10 mil você paga imposto de renda, naquele mês que você recebeu. Então você tem que pagar. Então, se você não faz a declaração e o município declara que ele repassou esse dinheiro, certo? Então depois o senhor cai na malha fina. Porque o senhor deveria ter pago o imposto, né? O projeto era para ter descontado do senhor o imposto em cima daqueles 5 mil. Certo? Então, assim, todo mundo que recebe um projeto precisa fazer a declaração, mesmo a simplificada. Só para declarar que recebeu e declarar para quem foi que repassou. Porque o importante é isso, a prefeitura não desconta imposto, mas o projeto desconta. Entendeu? Porque caracteriza que você recebeu todo. Então, assim, minha gente, é muito importante os projetos. Vocês não têm que ter medo de fazer projeto, certo? São projetos simples, mas que tem que ter as obrigatoriedades, como contrapartida. O que é a contrapartida? É algo que você faz depois do projeto, certo? Mas isso a gente vai fazer oficinas para explicar como fazer e vocês poderem apresentar os projetos de vocês sem medo, né? Mas com tudo direitinho, certo? Deixa eu só abrir aqui, como eu disse, deixa eu abrir aqui o da PNAB desse ano. O valor é basicamente o mesmo que foi o ano passado, não muda nada, besteira. Para os 4 ciclos, tá? Até 31/12/2029, Jataúba vai receber R$ 573.221,80. Isso para os 4 ciclos, tá? Que faltam.
Mas por cada ciclo, agora o ciclo 2, por exemplo, Jataúba vai receber R$ 143.305,45, certo? Que é basicamente a mesma coisa que o ano passado foi 146. Então, assim, a gente tem 143 mil para ser usado, tá? Nesse segundo ciclo, decidir como é que vai ser. Continua a obrigatoriedade dos 20% para a periferia, tá? O município que recebe abaixo de 360 mil, que é o caso de Jataúba, não é obrigado, certo, a colocar 25% para a cultura viva. Porém, assim, eu vou dar uma explanação bem rápida do que é a cultura viva. Certo? A cultura viva é uma política, tá? É uma lei, tá? Que já existe, independente da PNAB. Ela só está sendo executada dentro da PNAB. Mas ela tem que seguir as regras da cultura viva, certo? A PNAB não pode sobrepor e, não, vou executar do mesmo jeito que a gente executa os editais simples, para premiação, para projeto. O que é a cultura viva, minha gente? A cultura viva é exatamente a base da cultura em comunidade, tá? É a base da cultura de repasse de conhecimentos, sem fins lucrativos, certo? Então, é a cultura com a comunidade, tá? Então, a cultura viva existe dois tipos de segmentos, que é os pontos de cultura, tá? E os pontões. O que é um ponto de cultura? O ponto de cultura pode ser um coletivo, tá? De pessoas que fazem ações continuadas, certo? São pessoas que, por exemplo, aqui já deve existir pessoas, grupos, que fazem ações o ano inteiro, tá? Ou é fazendo uma aula de reforço, ou é uma aula de artesanato, ou é uma apresentação. Por exemplo, um grupo de capoeira. O grupo de capoeira tem ações o ano inteiro, porque eles têm os ensaios, têm as aulas. Então, assim, o ponto de cultura não pode ser uma pessoa física. Por exemplo, seu Bill, ele não pode ir sozinho ser um ponto, certo? Porque a importância do ponto ser um coletivo é porque um dia que seu Bill, seu Bill e os grupos de sanfoneiros, 2 ou 3 junto com ele, é um ponto de cultura. E tem ação no bairro, ou na comunidade, ou nos sítios, durante o ano inteiro. Todo mês, ou a cada 15 dias, eles fazem uma apresentação. Eu vou fazer ali a Bíblia de Marquinhos, aí depois eu vejo. Certo. Eles podem dar aula de violão, enfim, né, do instrumento deles. E isso, se for só seu Bill, e seu Bill de repente vai viajar, vai passar um tempo fora, como é que vai ficar as pessoas que estão sendo atendidas por ele? Por isso que precisa ser um coletivo, porque se seu Bill sair, tem outra pessoa que vai dar continuidade, certo? É a base comunitária, tá? Então, o ponto de cultura precisa ter um espaço físico, uma sede? Não. Porque para você fazer o bem, você não precisa ter um espaço. Você faz na praça, você faz no salão paroquial, você faz no salão da igreja, você faz no salão da Secretaria de Cultura, certo? Então, assim, você não precisa ter um ponto físico. Por exemplo, se eu quiser ler para pessoas da maior idade, que não tem mais a vista tão boa, ou alguns não conseguem ler, eu posso ir para a praça pública, na calçada da igreja, abrir um livro, fazer uma roda ali, mas eu faça isso continuado. Então, eu estou fazendo uma ação continuada, entendeu? Então, assim, eu não preciso de um espaço, né? O exemplo da capoeira, eles não precisam ter um espaço, porque eles podem fazer isso em praça pública, embaixo de uma árvore, não é isso o jogo de capoeira. O músico, por exemplo, se ele quiser repassar os conhecimentos dele, ele também pode pegar emprestado no lugar, ele não precisa ter um espaço no nome do coletivo. Mas aí o encontro de apoio já é um projeto, é diferente do ponto de cultura do que eu estou fazendo agora, entendeu? Aí o encontro de apoios é um projeto, e aí você pode fazer, certo? Escrever no edital. Então, vocês entenderam a importância do ponto de cultura. O que é o pontão? O pontão já são pontos que se juntam para dar apoio a esses pontos, entendeu? Para resolver as coisas burocráticas. Há uns meses atrás eu lá vivia fazendo esse ponto.
Eu, toda sexta-feira eu armava uma tendazinha ali na feira e cantava. Chegava outros companheiros também, cantavam também. Eu já estava montando esse ponto. Aí, devido a um camarada que não gostou e denunciou, eu deixei, mas a secretaria aqui mandou dizer, se você quiser, você continua cantando onde você quiser. Aí eu parei. E não só o senhor cantar, mas assim, não só, por exemplo, no ponto físico aqui, mas o senhor pode um dia ser aqui, outro dia ser na zona rural. O senhor pode abrir um espaço ou pedir aqui, por exemplo, à secretária, para o senhor ensinar jovens que queiram aprender a sua profissão, entendeu? Então, isso é a importância, assim, isso tudo que eu estou passando para vocês, porque mesmo sem a gente ter obrigatoriedade, certo, de botar dinheiro para a cultura viva, mas o município pode sim abrir um edital só para reconhecer ponto de cultura. Por quê? O município reconhece, premiando aquele ponto, certo? E o Ministério da Cultura dá a certificação. Para o ponto continuar sendo um ponto, ele tem que estar alimentando a plataforma do Ministério com as ações, com o que ele faz, certo? Porque senão ele perde a certificação. Então, assim, o mínimo, se a gente abrir um edital para um ponto de cultura, para reconhecimento de um ponto, o mínimo desse prêmio é de R$10.000, tá? Porque exatamente a cultura viva já tem as suas leis próprias, já vem determinado. Então, é de 10 a 30 mil reais para pontos que não tem CNPJ, vamos dizer, o coletivo. Ponto que tenha CNPJ, se for uma associação, né, que já tenha CNPJ, é de 10 a 60 mil reais, tá? Isso para a premiação. A importância de você virar um ponto reconhecido é a facilidade que você vai ter de ir atrás de dinheiro, e a fazer a busca, né, de recursos para você manter o seu ponto. Existem editais próprios do Ministério da Cultura para os pontos de cultura. Existem editais também do Estado para pontos de cultura, certo? Você conseguir ir numa secretaria do seu próprio município, mostrando que você é certificado, para você também conseguir recursos para você manter suas ações, para você conseguir apoio para fazer dentro do seu próprio município as suas ações. Então, um ponto de cultura reconhecido é muito importante. E sem falar nisso, porque você vai estar fazendo ações o ano inteiro. O seu município, o seu bairro, a sua comunidade vai estar tendo ações o ano inteiro. Então, é muito importante o reconhecimento de um ponto de cultura. Então, para o município é importante ter um ponto de cultura reconhecido. Eu já vivi fazendo isso. Aí o que eu estou querendo é fazer essas coisas, sabe? Eu vou falar até com a secretária para ver se tem como a gente arrumar uma tenda aí. Pronto, então a gente, uma das pautas também para vocês discutirem é se a gente abre edital para ponto de cultura, certo? A premiação, se a gente mantém no formato que está sendo feito, 20, né, 25 premiações de valores menores, ou se a gente diminui a quantidade de premiação para só ser premiado realmente as pessoas que têm um notório, né, reconhecimento no município. Com isso, a gente aumenta o valor do prêmio dessa pessoa, mas diminui aquela monte de vaga para prêmio, 20, 30, que todo mundo, como eu já disse, que às vezes que muitos nem têm relevância, mas quer receber um prêmio porque não quer fazer um projeto. Então, assim, a importância do projeto, né, já foi repassado isso para vocês, do quão é importante isso. Então, assim, hoje a gente está aqui ouvindo, a gente vai fazer outras discussões também, até para vocês pensarem direitinho, trazer outras pautas. Outra pauta importante que a gente também está trabalhando, vem trabalhando, né, desde o ano passado, que é a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que também é uma obrigatoriedade, né, que o município precisa. Então, a gente precisa fazer a lei municipal, o plano, o conselho, o plano e o fundo de cultura. A gente, no ano passado, já fez nas nossas reuniões, a gente já, pessoas já se inscreveram para o conselho, a gente já fez eleições, mas a gente precisa ainda dar posse a esse conselho, a gente precisa criar o fundo de cultura direitinho, passar isso tudo são leis. Como a gente precisa fazer o plano de cultura? Esse plano de cultura, ele dura 10 anos, ele pode mudar a cada 4 anos. O plano também é uma lei, que também passa pela Câmara, ela é aprovada, tá? Então, o que é o plano de cultura? É tudo aquilo que vocês acham que precisa no município de vocês, na cidade de vocês. A gente precisa de uma semana
só para a cultura, por exemplo, uma semana na cultura. A gente precisa uma data que entre no plano para virar no calendário do município para comemorar o Dia dos Violeiros, um exemplo. A gente precisa de uma semana gospel, a gente precisa de uma semana para o reconhecimento dos patrimônios do município. Enfim, o plano de cultura é aquilo que vocês acham que falta no município. Em Santa Cruz tem isso, aqui não tem. Será que a gente pode? O plano também a gente tem que botar coisas executíveis, coisa que vai executar, certo? Porque aí vai passar pela Câmara, vira lei, certo? E a gente precisa também depois cobrar, né, de quem aprovou a lei, que são os vereadores, que é o papel deles, né, de fiscalizar e de dar condições de que o plano seja executado. Então a gente precisa também que vocês ajudem na construção desse plano, falando, escrevendo o que é que vocês precisam para o município. Eu vou pedir que vocês se separem agora em 4 grupos, tá? E eu vou dar um papelzinho e eu queria que vocês botassem no papel o que é que vocês acham, se a gente deve continuar a quantidade de prêmios, se a gente abre cultura viva, se não, e também o que é que vocês acham que deve entrar no plano. Pode ser? Podem vocês se separar aqui em 4 grupos entre vocês? Vai, Rafael, junta aí com elas. É bem rapidinho, 10 minutinhos para vocês discutirem. Não, já era complicado. Ou 4 ou 3, o que vocês acharem aí melhor. Pode juntar em 3 grupos, ó. Vinha mais gente para cá, vinha mais gente aqui com eles. Forma 3 grupos. E tem, se eu apertar uma tira outra. Aí você tem que mostrar para a foto. Vai dar com força, certo? Tá botando o papel aí, deixa eu só pegar o papel para ela.
O projeto é isso, é uma oficina. Aí você não vai cada um de vocês e tem foto eu vou botar aí, né? Já vou, oi. É rápido? Já vou. Deixa eu terminar, né? Eu não sei como que aí eu porque vocês fazem ações o ano todo, vocês estão ali fazendo ali, vocês estão ensinando, entendeu? Assim, agora você tem ações que realmente está fazendo oficinas, tá? Não é só fazer a renascença da igreja, é repassar também esse conhecimento, vocês até para não morrer, né? O fazer renascença não deixar de existir na comunidade. Então, assim, é o repasse desse conhecimento de vocês, que pode ser um ponto de tudo. Também, entendeu? Além do ponto também projetos, normal, porque se vão abrir isso, eles estão ponto de tudo. Mas essas pessoas que se inscreverem para o ponto também podem apresentar seus projetos normais, podem concorrer a bem normal, entendeu? Porque o edital do ponto de cultura ele é separado, ele não é um edital só para ponto de cultura. Mas todo mundo que concorrer ao ponto também pode participar normal, como sempre me participando. Então, esse meio é um projeto. Nesse meio tem o apresentador, o reclamador e os goleiros. A inscrição dela, como a gente estava aqui, na Ribeira, aí eu queria fazer a inscrição com uma para ficar cadastrada. Aí, participar aqui desse projeto, participar de outro projeto, aí é só quando a gente abre os editais, mas aí sem nome, né? Vamos fazer logo. Só um minutinho também, minha gente, uma coisa importante. A segunda. Para todo mundo, só para falar uma coisa para vocês, que eu não esquecer depois. O Estado está fazendo o censo cultural, sempre está mapeando todos os artistas e agentes culturais do Estado de Pernambuco. Então é muito importante que todos vocês entrem no mapa cultural, tá? E lá vai ter censo cultural. Quem não souber, vem aqui na secretaria e nosso colega, nosso amigo, Aguinaldo Mariano, ele vai orientar e fazer a inscrição. Além do Estado mapear todos os artistas, certo? Vocês também, consequentemente, faz a inscrição no mapa cultural de Pernambuco. Você só pode participar, fazer a inscrição não hoje, porque você só pode participar do secretário do Estado, se você tiver no mapa. Mas agora, não está no mapa, a gente tem que participar, vai fazer o censo, vai orientar, se você vai responder o censo, ótimo. Mas aí a gente já tem feito a inscrição no mapa. Aí todo mundo que não souber, vem aqui na secretaria.
Marquinhos leva para aqui, o Daniel para aqui. Mas eu vou pedir a secretária Montana para nós começar aí, toda segunda-feira, fazer esse discurso. Entendeu? Pelo menos 2 horas de animação. Aí você vai para sempre bota uma filmagem. E assim, isso é uma das maiores provas que pode ter, né? Maior coisa, entendeu? E todas essas que você tiver, tem que ter uma pessoa gravando para receber as pegações que você faz. Eu acho. Vai ter a apresentação dela dentro do professor. Porém, ela está sendo a especialidade dela. É o que eu falei. O dele é pet sério. Pode ser. Mas isso faz Aí quando eu disse
Mas também A minha escola aqui, quando começar a trabalhar em escola,
não faço ideia. Ó, todo mundo terminou? Podemos? Ei, Guto, terminou aí? Terminou? Não, mas vamos voltar para os atividades. Eu vou pedir para o representante do Você não quer voltar para o lugar ideal, não? Fica ruim para mim. Vou prestar atenção agora. O representante do grupo vem aqui para frente e vai ler as propostas do mundo dele para todo mundo. Minha gente, bora dar continuidade, vamos prestar atenção. Bom dia, pessoal. A gente tem como um acordo decidir algumas coisas e eu acho que é interessante não só para a gente do grupo, mas também para todo mundo. As rendeiras como um ponto de cultura, talvez seja interessante, tanto para um grupo quanto para o outro. Né? A redução das premiações individuais, e na última vez foram 30 premiações, talvez um enxugamento seja mais interessante, e talvez seja interessante também que essa premiação seja para pessoas que realmente sejam de relevância. Eu não me incluo como premiações, eu acho que teria que ser pessoas que tenham realmente uma representatividade interessantíssima para que seja do município. Aí assim, só cortando, por exemplo, o Rafael usa o Almotei, porque assim, para mim eu acho importante, porque ele diz assim, ele acha que ele não merece, não é que ele não merece, digamos assim, que ele acha que, na minha opinião, talvez ele tenha pessoas com maior relevância. Mas, por exemplo, o Rafael tem uma relevância, porque o Rafael tem um grupo que ele faz vídeos, ele faz festivais, ele incentiva os atores a iniciar. Então, assim, ele repassa isso sem dinheiro, como eu pensei em Rafael aqui há 2 anos atrás. Eu acho interessante a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Eu acredito que premiação é uma coisa assim, única, não é todo mundo, não é 30 pessoas que vão ser premiadas, senão vira benefício. Isso, exato, mas foi isso que eu disse no início. Tem gente que está acostumada no final do ano a receber R$1.000, R$1.500 e pronto. Não, eu acho justamente como ele falou, tem que ter um mas é modo porque que você leve realmente ao mérito de ser premiado. Deixa eu finalizar. O que eu estou tentando dizer para vocês não é que Rafael não merecesse, mas existem pessoas que têm uma relevância maior, pessoas mais velhas, que isso sim, assim, o que ele está dizendo, e é ótimo e com mais idade, pessoas, porque exatamente pessoas mais tem um histórico, pessoas mais antigas, assim, com idade maior, geralmente essas pessoas repassavam e continuam repassando seus conhecimentos para o município. Então, assim, o que eu quis dizer é para ele não diminuir a relevância da importância que ele tem culturalmente no município, porque ele apoia muita gente, meninas de fora, entendeu? É isso que, porque assim, tem gente que não entende e na hora que não recebe fica bravo, entendeu? Então, assim, tem que entender isso. Veja, Rafael tem uma relevância para prêmio, Guto tem uma relevância para prêmio, Guto tem um blog que está passando informações, mas são pessoas que estão trilhando essa relevância. Então, a gente precisa ter realmente um reconhecimento para prêmio. São pessoas com notório histórico, reconhecimento, entendeu? Porque é uma confusão essa história de prêmio, porque todo mundo quer prêmio. Porque você não estava aqui, que eu te expliquei no início, para você receber um prêmio, você não tem que ser um artista, um ator, um escritor, você precisa ter essa notoriedade, esse repasse. Não é só você ser, porque eu posso ser um excelente artesão, eu sou um excelente músico, mas eu não tenho essa bagagem, essa trajetória, né? Sim. É exatamente isso. Maior repasse para grupos que estejam concorrendo ao projeto edital, que sejam valores maiores para aqueles que são grupos e aqueles que são individuais, independente do projeto. Permanência de repasse para projetos que têm continuidade, projetos que são longos, que precisam de uma oportunidade maior. Isso a gente com um acordo decidido. Agora é o ponto 2, porque depois a gente vai filtrar todas essas informações, né? Só vai, quando for construir meio plano, a gente vai fazer outra reunião e vai repassar para vocês. Porque a gente vai apoiar o que vocês falaram, a gente filtrou isso, todo mundo concorda que precisa dessa forma, entendeu? Por isso que a gente precisa disso aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu faço parte
Luiz, sou Arlindo Filho, poeta Marciano. Nosso plano é fazer um festival de violeiros em praça pública, envolvendo 12 dos maiores cantadores do Brasil, certo? E trazendo alguns declamadores de primeira classe. E o poeta Bill Nogueira citou um ponto cultural, que também eu achei muito importante, como também o nosso amigo José, né? Zé Luiz. Ele citou um ponto cultural também, que ele é sanfoneiro, né? Trio Pé de Serra, eu também achei importante. Mas como seria esse ponto? Um ponto cultural, ser um ponto de cultura, para ficar fazendo ações de próprio ponto, ou existia um ponto na cidade, porque existe uma diferença. Se vocês querem um ponto cultural que seja do município, que isso seria uma proposta para o plano de ação, um ponto cultural, certo, fixo, direitinho, mantido pelo município, para poder os artistas se apresentarem, ou seria um ponto de cultura dentro dos editais da PNAB? O plano deles é o ponto de cultura. Dentro do edital, certo. Porque aí eles querem fazer no município. Uma semana no local, uma semana no local. Isso foi o que eles repassaram para mim. Certo. E o meu plano com o Marciano é até um projeto, porque é um festival que vai ser uma noite só na praça pública. Então, seria projetos. Então, a ideia de vocês é que tenham realmente mais projetos. Isso. E vocês são a favor da gente abrir um ponto, edital para a cultura viva aqui também. Isso. E em relação a prêmios, o que é que vocês colocaram aí? Em relação a prêmio, a gente não colocou. Mas discutiram alguma coisa sobre prêmios? Não. A premiação também ninguém falou da premiação. Na verdade, porque assim, na verdade vocês só colocaram a ideia, o que é que vocês querem para vocês. A ideia aqui é como a gente vai usar o dinheiro da PNAB, né? Era essa, exatamente. Sim. Mas pelo que eu entendi, vocês querem mais projetos, porque vocês querem, cada um tem uma ideia de um projeto, então o ideal é mais projetos, não é isso? Estou vendo que a gente depois vai ter que fazer uma reunião só com o plano de ação, porque o plano de ação, ou o plano municipal, ninguém está dando ideia. Isso aí não vai impedir da gente pegar uma premiação, né? Não. É o grupo 3, bora Dudu, vem pra cá. Vamos ver mais uma vez. Bem, o grupo 3 foi os participantes, foi eu, Helder, Alisson, Agda, Sabrina, Rosane e Fabiana. A gente começou discutindo sobre as categorias. A gente acha que deve diversificar mais. Acho que nosso município tem muita riqueza. Nós temos cinema, nós temos música, nós temos renascença, nós temos, enfim, um leque muito grande. É interessante também diversificar e também nessas categorias colocar coisas sobre a história da nossa cidade, para a gente manter vivo, as pessoas, esses novos que estão aí nas escolas, quando crescerem, já crescerem, tendo aquele, como é que eu posso dizer, conhecimento guardado, para a gente não se perder a história com o tempo. Mas a princípio foi diversificar as categorias, porque a gente está aqui falando, gente, do plano, não dos nossos projetos agora. Então, o plano vai ser exatamente assim, como você quer que seja feito o edital, como você quer que seja feito as regras do jogo, né? Então, essa diversidade de categorias. Agora, deixa eu só dar uma dica aqui na sua fala. Veja, a diversidade de categoria, o edital que saiu ano passado, por exemplo, era livre para todas as categorias culturais, tá? Mas era um valor único, tá? Veja, era uma categoria a categoria A, eram projetos, não lembro se de 15 mil, porque tinham da área da área periférica, que aí a gente o das áreas periféricas tem que ser executado na área periférica. E tinha, digamos, não lembro mais se eram 10, e era livre, a categoria era livre, então podia ser qualquer segmento, literatura, teatro, aí isso parece só finalizar. A diferença, talvez, que você queira é que no edital já venha valores para aquela área. Então, para o audiovisual tanto. Então, assim, isso. Então, os valores para algumas categorias, não é isso? Certo. E assim,
dá prioridade, dentro dessas categorias, dá prioridade a quem já faz cultura, ou seja, um currículo daquelas pessoas que já têm um histórico dentro do município, para não acontecer de chegar uma pessoa nova e concorrer de igual por igual com uma pessoa que já está há anos fazendo cultura. Mas também promover oficinas para abraçar os novos que estão chegando. Ou seja, dá preferência a quem tem já um histórico, mas também acolher os que estão começando agora. Entendeu? Esse é o segundo ponto da agenda. Dentro disso, que foi a Osana que sugeriu ali, oficinas de ensino para aprimorar as técnicas. A gente pensou também nisso dentro dessas categorias, né? E essas pessoas que estão começando agora, elas precisam aprimorar técnicas dentro da sua área, dentro da sua categoria, que no caso dela seria a Renascença. Mas aí isso aí é livre, já é livre, porque se a gente deixa que o seu projeto é livre, você pode fazer de oficina, festival, enfim, e vai decidir o projeto são vocês, entendeu? Dentro daquele segmento. A questão de premiação, aderir à ideia de menos premiações e mais projetos, tendo a produção de cultura como objetivo central e contínuo. Porque eu acredito assim, quando você recebe um prêmio e acabou ali. E você gasta com o que quiser. E quando você recebe um fomento para o seu projeto, para um prêmio que não seja premiação, mas que você tenha que fazer aquele projeto acontecer, você vai gerar cultura, você vai gerar renda, você vai fazer a máquina girar. É tudo que eu falei aqui no início que ele não estava. Certo? Então o projeto é isso. Não é uma pessoa só que ganha. Ganha várias pessoas. Ganha aquela pessoa que vende coxinha na praça, se o projeto for um festival, quem está vendendo pipoca, ganha a pessoa que vai puxar o carro. Então muita gente ganha dentro do projeto. Foi isso que eu expliquei para eles. Premiação é bom para reconhecer uma questão de meritoricidade. Ou seja, é um mérito que você vai dar àquela pessoa que já tem uma história muito longa, entendeu? Aquela coisa que a gente já discutiu aqui, né? Depois a gente viu aqui a criação de pontos culturais no município para incentivar a produção de cultura contínua. Essa questão de pontos culturais é muito interessante, porque às vezes tem pessoa que não para fazendo cultura e ela precisa de por exemplo, tem gente que não faz mais cultura porque não tem condição. E esse incentivo já seria uma injeção de ânimo para essa pessoa não parar de fazer cultura. Entendeu? Eu acredito que esses... Porque os projetos, por exemplo, as ações continuadas da Cultura Viva, por enquanto a gente vai premiar, não vai ser projeto, tá? Mas aí essa pessoa premiada aqui, reconhecida, pode entrar nos projetos do Estado, que inclusive a lei traz que o Estado vai ter que dar prioridade aos municípios que não têm projeto para a Cultura Viva. Quando você recebe um valor, você pode dar lá no seu projeto uma maneira de você se manter também o ano inteiro, porque você precisa, né, além de você trabalhar fora, porque infelizmente, né, todo artista tem que ter outro meio de vida, mas você ter também um valor seu fixo como um salário mesmo, porque você vai ter que ter tempo, você não pode abandonar o projeto, mas você tem que ter tempo para organizar, você vai ter tempo de no dia estar ministrando aquele. Então assim, você também tem que ter um valorzinho para você. E o valor que você precisa para poder comprar material. Então o projeto continuar de uma cultura viva, por isso que assim, é de base comunitária, por isso, porque você não é um projeto que, não, eu vou ganhar R$2.000 cada mês, todo mundo que trabalhar comigo vai ganhar sempre. Não. É você dar continuidade àquilo que você já faz sem dinheiro. Então você vai ter o dinheiro para manter aquela ação. Entendeu? O investir ali, né? Investir ali. A gente tem muito conhecimento, muitos velhinhos que gostavam e apoiavam essa cultura da gente, e hoje estão doentes sem poder mais ir. Aí a gente tem o prazer também de subir aí até lá, cantar uma cançãozinha para eles, cantar uma Isso tem custo, né? Isso tem custo, exatamente. É o custo para você fazer, não é que ninguém vai ficar rico sem um ponto de cultura. Mas você vai ter dinheiro para manter esse ponto, para você continuar fazendo, entendeu? E para terminar, a gente colocou aqui como uma das coisas do plano, dar preferência a projetos que propõem temas e assuntos municipais ou até mesmo nordestinos, para não sair muito da nossa realidade e também preservar a nossa cultura e assim, registrar, né? A nossa cultura, perpetuar a nossa cultura
fazendo com que elas não se caiam no esquecimento. Ótimo. Agora, sobre o meu livro, a gente vai ter que fazer um dia uma reunião só com o plano municipal. O que é que vocês precisam na cidade? Porque aqui só veio ideias para os editais, para o plano de ação da PNAB. A gente precisa das ideias para o município, que vai ser executado pelo município, com dinheiro do município, entendeu? Aqui tudo só veio ideias para o plano de ação da PNAB, desse dinheiro, mas a gente tem que fazer o plano que o município também tem que entrar com as obrigações dele com a cultura, entendeu? A gente tem que aprovar na Câmara. Muito bem. Em relação ao plano municipal que você está falando, eu sempre tenho uma ideia do seguinte, eu vejo, e assim, isso é para ser discutido depois que a gente fizer a reunião, mas só adiantando, a questão que, por exemplo, tem festas aí, no caso na área da música, que eles colocam assim, Dia dos Artistas da Terra. Eu acho interessante isso. Aí vai um monte de gente, de artistas, os violeiros, o pessoal do forró e tal, que vai. Aí dá uma janela de 15 minutos para apresentar alguma coisa e pronto. Eu acho que no plano municipal deveria ser assim. Colocar como lei municipal a obrigatoriedade de toda festa ter um espaço reservado para os artistas da terra. Pode ser um palco principal, ou se não um palco alternativo com alguns, em um horário diferente do principal, porque se botar um horário só não vai. Não vai dar. Não vai dar, né? E assim, o espetáculo completo, não só de Isso. Então, isso são ações, são ideias mesmo do plano. E assim, incentivar. Porque muita gente diz assim, porque bota os artistas da terra, mas não é bom tal. Mas como é que você vai cobrar uma coisa que você não incentiva? Então, e outra coisa também, a gente também tem que incentivar uns aos outros. Então, assim, você é música, você vai cantar, ninguém daqui vai. Como é teu nome? Oxe, Helder que tá lá, oxe, tô nada sair de casa para ver Helder. A gente também tem que, minha gente, valorizar o que é nosso, o pertencimento do que é nosso. Quem estava aqui naquela reunião de turismo, entendeu? Então, assim, Helder não falou nada. Entendeu? Aí a Helder fica lá cantando para a família, para alguns amigos que vai com ele, mas os próprios agentes culturais não vão. A gente precisa incentivar um ao outro. A gente tem que divulgar também nas nossas redes sociais o evento do outro. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa valorizar. Então, hoje, Helder vai cantar na praça, não tem ninguém, mas se ele não tem que desistir, ele tem que continuar, porque na segunda vez aumenta um pouquinho, na terceira já tem mais gente. Entendeu? Então, se todo mundo que é também agente cultural for, as outras pessoas que não é a gente, vê lá 10 pessoas, fala, parece que está tendo um negócio bom ali, eu vou. Então, a gente tem que ajudar que outras pessoas também saiam, a gente indo participar do evento do colega. Porque se vai Helder sozinho, só tem lá 3 pessoas, as outras pessoas que estão dentro de casa dificilmente vai sair, porque vai dizer, oxe, é alguém que não tem nada para dar para a gente. Mas se tem um grupo, por exemplo, a gente mesmo aqui faz uma festa na rua. É aquela coisa, né? Interesse gera interesse. Interesse gera exatamente. Então veja, quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas assinaram a ata? Falta algumas assinarem, mas a gente já tem aqui 18 assinaturas, mas tem mais. Imagine na praça, certo? Seu Bill tocando e 18 pessoas da gente aqui lá. As pessoas que estão nas casas, nas ruas, vai dizer, é bom, porque tem muita gente lá. Você sabe que as pessoas vão também por isso, quando vê que tem gente, né? Então, assim, a gente tem que valorizar também os nossos colegas. Não é só cobrar, porque o município não dá oportunidade, certo? É só dar artista de fora. Mas por quê? Quando é um artista de fora, todo mundo que está aqui vai. Aí, se for um local, não vai. Então, a gente também tem que dar essa valorização, entendeu? A gente tem que se unir como agente cultural, exatamente para fazer a cultura movimentar, né? Crescer. Mas a ideia do plano é isso mesmo. O que a gente vai discutir depois essas ideias, tá? Ter uma semana cultural também, não ser só um dia, entendeu? Então, assim, várias outras, né? Uma semana só para renda. Enfim, são ações que vocês acham. A gente está falando aqui só de arte, só de artesanato. Mas e cadê a literatura? Cadê os patrimônios?
né? A gente precisa fazer isso também, né? Então, assim, pronto, isso que o Hugo está olhando agora são pontos culturais que algumas pessoas nem conhecem, não sabem que existe, então vamos valorizar, né? Entendeu? Então a gente precisa botar isso no plano para virar uma lei e cobrar que isso seja executado, né? Entendeu? Mas falta agora o grupo 4, né? Isso pode vir embora. Eu concordo na conversa com o ministro aqui, porque na época de festa aqui, os artistas, muitos artistas, pelo menos a gente assim, os violeiros são esquecidos. É difícil nós ser chamados para fazer uma representação. Vem artista de vocês, vem aqui, a gente faz função. E porque não tem que nem porque não tem uma hora reservada para violeiro, uma hora reservada para outras pessoas, um forró, um açupifeiro. A gente vai fazer uma reunião só para isso, para o plano, viu? Vamos ouvir a colega aqui. Bom dia. Bom dia. Somos do grupo 4, né? Daniela Carolina, Adriana Quitéria, Maria José, Antônia Caetana e Maria da Paz, que são as meninas que trabalham com a renda. No nosso projeto, a gente aprova, né, os pontos de cultura. Desde já, como todos os que vieram aqui já falaram, que sejam, né, que tragam projetos, né, realmente, que a gente veja projetos. E que também sobre a questão da premiação, né, que vejam direitinho em questão de grupos, né, que tenham mais direito do que outros que só são individuais. Porque a gente vê que com a questão do grupo, como já foi falado aqui, vai se trabalhando, né, antes. Isso não quer dizer que o dinheiro é para 1 ou 2 pessoas, mas vai para gerar cultura. Né? As meninas da renda, né, deram a sugestão que já acontece, né, a questão delas, que elas têm um pouco de cultura, porque já acontece a questão de reuniões e de ensinar, mas que isso vai se aprimorando mais, né, que as meninas, porque eu vejo que, assim, às vezes é uma de uma região, outra do sítio, outra de outra, que elas se entrem em conjunto, né, que elas se unam, que, assim, eu vejo a questão das rendeiras que tem uma tem rendeira aqui que é um grupo, do rendeira aqui que é um grupo, e que para ela ser um ponto de cultura, todas as ideias do município ter essa união, né, que ia ser de fato um ponto. E pode levar essa cultura para vários lugares, né? Eu sou responsável, né, e faço cultura lá no Guias também, com a quadrilha, Manuel Francisco, a gente dança, ensaia, tem todo um planejamento também entre o teatro que a gente faz. A gente fazia mais questão de teatro, às vezes tem tema, mas que a gente vê que precisa mais de a gente ser procurado. Se a gente for procurado em questão de temas, a gente também coloca. Mas como às vezes a gente traz o ponto mais da quadrilha, porque no São João a gente é mais procurado. E assim, só para esclarecer também, que eu vi que todo mundo ali de acordo que a gente coloque, né, reconheça no mínimo, né, 1 ou 2 pontos de cultura, para ter o reconhecimento do ponto de cultura, vocês precisam comprovar que já fazem ações, tá? Não é assim, eu vou me juntar agora. Então, se juntar agora para daqui a 1 ano ou 2 ser um ponto. Mas assim, um ponto de cultura para ser reconhecido, até por conta do valor, é exatamente pontos que já fazem ações, tá, minha gente? Para também depois ninguém ficar na dúvida. São pontos que já fazem mesmo sem ter dinheiro, dão um jeitinho, faz rifa, sai pedindo sai pedindo no comércio, entendeu? Então, assim, o ponto para ser reconhecido como ponto de cultura, ele já precisa comprovar que ele já vem fazendo isso, mesmo sem ter esses recursos, tá? Pronto, eu dou como exemplo a quadrilha que a gente faz 8 anos que a gente participa, a gente vai mesmo sem ter, quando tem um recurso, que a gente já teve um recurso que ganhou na lei, a gente investe em figurino, investe em tudo e vai fazendo. Quando não tem, a gente dá um jeito. Como esse ano a gente fez rifa, vende, vai pedindo a unha a outra e isso vai gerando. Mas um dia que acontecer, né, da gente ser um ponto de cultura, vai ser muito interessante, né? Outra coisa, a gente colocou já no que já serve para o plano municipal, mas e quando for no próximo que a gente vai trazer, aí já eu sugeri, né, porque uma coisa que para o plano municipal, que é muito bom, todo lugar que faz cultura, que vai ajudar ao município, tanto a gente, a
pode ter, tem cantor que pode ficar, vamos colocar de 7 horas da noite até 10, as meninas da rendeira mostrando o seu trabalho, o pessoal da gastronomia mostrando o seu trabalho, a gente da cultura levando apresentações. Isso vai chamar muita gente, né? Vai chamar e o pessoal vai conhecer nós, que somos os fazedores de cultura. E vai dar valor à cultura local. E o município vai sair E a gente tem uma maneira de divulgar isso também. É porque da secretaria, foi um ponto, sabe? O meu incentivo foi eu apoiar o fundo, até porque a gente já tem programação de rádio e o nome da gente é muito conhecido já. Há muitos anos a gente trabalha em umas emissoras por aí, Breca Mateus, Jacabuna, companheiro que a gente trabalha em outras localidades por aí. Através do grupo do Guardia, do Iado do Meio, vai ter uma apresentação sexta, a gente já avisa. Aí por isso aí, com certeza, quem escuta as programações do uma das coisas importantes para entrar no plano, antes de Ednaldo falar, é esse meio de comunicação, de como ser divulgado oficialmente todo o calendário do município, né? Com licença, essa questão da Praça das Rendeiras é muito questionável em relação ao pessoal, quem faz cultura. Não sei se já chegou na secretaria, mas provavelmente já deve ter chegado. Entendeu? Porque é o seguinte, é muita reclamação que ela está lá parada. Ela não tem movimentação então, cultural. O que é que Ednaldo traz da Pois é uma boa oportunidade para se divulgar. A secretaria está com um projeto para fazer esses encontros na Praça das Rendeiras, encontros de cultura. Então, está sendo projetado, nós vamos fazer ou 1 ou 2 ou 3 vezes por mês. Ainda nós estamos dentro do projeto, mas isso é um pensamento, é um projeto da secretaria. Está montado aqui, mas nós vamos começar já esse ano, creio lá para depois de junho, porque em junho nós já temos um projeto nas escolas, a gente vai fazer a caravana da cultura para as escolas, né? A gente vai levar violeiro, aboiador, bifeiros para as escolas do município, né? Que é um projeto Caravana nas Escolas, Caravana da Cultura nas Escolas, e logo em seguida a gente vai fazer esse projeto da Praça das Rendeiras, que é um projeto que já vem sendo discutido e que a secretária tem essa preocupação e ela vai apresentar esse projeto. Eu não sei se eu posso falar, mas assim, eu acho que a gente já porque já está sendo discutido realmente, e talvez a primeira ação lá seja a abertura da nossa conferência de cultura, lá na Praça das Rendeiras, tá? Então, assim, é algo que a gente tem discutido exatamente para botar, para funcionar. Então, provavelmente, que talvez seja em agosto a conferência e a abertura seja já lá na Praça das Rendeiras. Vai facilitar, não quero ir. Não vai ser a de dia, a abertura provavelmente vai ser, né, ou à tarde ou à noite, a abertura. Mas a conferência é o dia inteiro, tá? Então todo mundo tem que se organizar, a gente vai avisar com antecedência, para fazer uma conferência realmente legal, e postar todo mundo do conselho, certo? Então, mas o dia inteiro, a conferência tem que ser o dia inteiro, porque é muita discussão. Vocês veem que em 1 hora, 2 horas a gente não consegue discutir tudo, né? E o que está pensado realmente começa a tarde para terminar. De noite, a abertura. As comemorações, da abertura, as falas, a gente está pensando, vai trazer alguém de fora, inclusive do governo do estado. Então as falas todas de abertura da conferência. A gente começa à tarde, termina, né, à noite, e o outro dia ser o dia inteiro de conferência. E depois da conferência aí vem o projeto continuar. É os sonhos da evideira, isso aí, os sonhos da evideira. Pronto, então o sonho vai ser realizado. Vamos agora finalizar, né? Graças a Deus que hoje veio o número mais expressivo de pessoas que estão preocupadas, né? A gente teve outra presença de grupo, que é uma pessoa que está sempre preocupada. É excelente, né? A gente presta atenção. A gente teve hoje aqui a presença de grupo, que é uma pessoa do município que é envolvida com a cultura, com a história do município. A gente teve a presença de Rafael, que é também do audiovisual e que é um pesquisador, né? Porque quando ele faz um documentário, ele está pesquisando história do município, está registrando isso para ficar, né, para o futuro, para pessoas, crianças como aquelas que estão ali atrás. A gente, como é o nome dela? Carol.
Carol, a presença de Carol, que eu nunca tinha visto aqui em outras reuniões, mas assim, a colocação dela foi muito pertinente, né? Tem um grupo que realmente está ativo, então assim, a gente precisa que se unir, né? Para fazer essa cultura movimentar, não ficar só apenas reclamando, mas vamos tirar do papel as ideias, né? E cobrar isso também, tá? Então vamos, hoje a gente foi o primeiro dia, a primeira escuta, a gente vai fazer outra. Vou fazer aqui um levantamento das ideias de todo mundo. A segunda, para resolver sobre a PNAB, já trazer um diagnóstico do que a gente conversou aqui, tá? Para ver se vocês concordam de como vai sair, ou vão sair os editais, tá? E vamos fazer uma que eu acho que é mais importante mesmo, para a gente fazer o plano municipal, ok? Então, parabéns para todos nós. Tem uma alguém pode assinar? Pode. A conversa da menina Carol, eu vou concluir a conversa dela. Essa quadrilha de Mané Francisco, para quem não conhece, Mané Francisco era meu pai, marcador de quadrilha, e eu fiquei na mesma hora marcando quadrilha, para quem precisava uma quadrilha, eu vou discutir. Inclusive, ano passado, marquei para 9 pela prefeitura. Vamos fazer quadrilha nos bairros, é importante. Ah, tem que fazer propaganda dele, né? Já tem um marcador aqui, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado. E até a próxima. Sempre estaremos aqui presentes, né, dando um apoio à cultura e principalmente esses eventos que acontecem no dia a dia. Então, novidades, mais apoios logo mais no blog do França.